Shalom, meus queridos e amados irmãos que estão neste momento aí do outro lado, que são participantes da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pelo Facebook. Que o Eterno possa estar abençoando a vida de todos de uma forma maravilhosa, no nome de Yeshua. Eu quero, neste momento, estar introduzindo minha vida perante o Eterno, através da oração, e desejo pedir ao Eterno que abençoe a vida de cada uma das pessoas que vão entrar e vão participar conosco deste trabalho maravilhoso nesta noite, onde nós vamos estar comentando um assunto muito importante, interessante e necessário, que é sobre graça versus lei. Nós vamos estar comentando sobre este tema tão importante e necessário a sua compreensão, sua devida compreensão, devido, a muitos equívocos que vão surgindo dentro dos círculos teológicos e que vão fazendo confusão na cabeça das pessoas. Então é muito bom nós entendermos estes dois ensinamentos, conceitos bíblicos, que são de suma importância para a nossa fé e o nosso bom relacionamento com o Eterno. Vamos fazer uma oração. Grandioso e eterno, santo e justo, fiel e verdadeiro, eu te louvo nesta noite de todo o coração. Adentra a tua santa e gloriosa presença e te dou graças, ó Pai bendito, pela rica oportunidade a qual o Senhor me concede de estar aqui para poder falar da tua palavra a todos aqueles que creem e que o Senhor me dá a graça, me dá a condição de alcançar através desta mensagem. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela paz. Livra-me, assim como também, meu Senhor, a todos, de tudo aquilo que é obra do mal e de tudo aquilo que não presta. Abençoe os lares, abençoe as casas, abençoe nossas vidas de uma forma maravilhosa. Neste momento eu peço ao Senhor que me inspire, me abençoe, me ilumine, a fim de que uma mensagem de esclarecimento possa ser direcionada a todos aqueles ao qual o Senhor quer alcançar. Dá graça e sabedoria, entendimento, curiosidade para verificar, averiguar, para estar fazendo como os bereanos, Senhor. Todos os quanto vão ouvir esta mensagem, este ensinamento, que eles possam fazer como os bereanos, consultar nas Escrituras, para ver, Senhor, a veracidade de tudo que vai ser ensinado. Eterno, eu te agradeço pelo dom do ensinamento, pelo dom da palavra, pelo dom de pregar, de ensinar, de instruir, e peço que o teu Espírito esteja abençoando cada vida, cada um dos que vão participar deste trabalho nesta noite, no nome de Yeshua. Amém. Fala-se muito, queridos e amados irmãos, sobre graça e lei, usando a seguinte colocação: a graça substituiu a lei. A lei, ela passou quando Jesus, ele veio e morreu na cruz. Então agora nós estamos no período da graça. A lei não existe mais. Assim, muitos colocam estes dois conceitos. E é muito interessante, irmãos, é muito importante nós verificarmos, segundo as Escrituras, se realmente é assim. Estou com um texto aqui que escrevi há algum tempo atrás. E por esses dias, já tinha um bom tempo, que eu tinha escrito este texto, tem mais ou menos um ano, ou mais um pouco. O Eterno pediu para mim estar comentando sobre este texto e fazendo um esclarecimento, uma explanação maior sobre este texto.
Então, nós vamos estar comentando aqui sobre este tema tão importante e vamos estar refletindo dentro deste texto. Olha bem, se a graça e a lei são dois conceitos antagônicos, porque é assim que a teologia nos dias de hoje coloca estes dois conceitos bíblicos: lei versus graça. Graça versus lei. São dois conceitos bíblicos. E eles são amplamente ensinados dentro de todas as Escrituras. Então, olha bem, eles são colocados pela teologia, principalmente a teologia cristã, como dois conceitos antagônicos. O que é dois conceitos antagônicos? Oposto, conflitante, desarmônico, que não tem conexão um com o outro. E isso não é verdade. A graça e a lei e a graça, são como o braço esquerdo e o braço direito de um corpo. A graça e a lei é como o olho esquerdo e o olho direito do corpo. O corpo sem o olho esquerdo, ele não é um corpo plenamente perfeito. Da mesma forma, um corpo só com o olho direito, ele não é um corpo plenamente perfeito. Por quê? Um corpo plenamente perfeito, ele é composto pelos dois membros que possuímos no corpo. Por exemplo, possuímos dois olhos, possuímos as duas orelhas, possuímos os dois pés, as duas pernas, dois braços, duas mãos, enfim. Então, o corpo harmônico, coerente, perfeito, ele vai sempre possuir essa característica. Ele vai estar pareado com outro membro. Então, meus queridos, lei e graça são como braço esquerdo, braço direito, ou perna esquerda, ou perna direita, e assim vice-versa. É como dois irmãos gêmeos que têm tudo em comum um com o outro. Que têm a mesma, vamos dizer assim, as mesmas características e que estão sempre juntos e unidos. Então, lei e graça não são dois conceitos antagônicos, muito pelo contrário, são dois conceitos completamente harmônicos. Então, se a graça e a lei são dois conceitos antagônicos, conflitantes e desarmônicos, então onde está a sabedoria de um Deus soberano, coerente? Será que Deus errou? Quem criou a graça é o próprio Deus. Daqui a pouco nós vamos explicar o que significa tanto graça quanto lei. Né? Esses dois conceitos. Esses dois ensinamentos que extraímos da Bíblia. Então, quem criou foi o próprio Deus. Consta na palavra dele. Então, se eles são antagônicos, conflitantes, aonde está a sabedoria do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, inclusive estes dois conceitos? Então, não existe a possibilidade, né, de Deus, o Eterno Todo-Poderoso, ele ter, meus amados e queridos irmãos, criado esses dois conceitos em condições antagônicas, né? De maneira nenhuma eles são antagônicos, né? Quero saudar aqui o nosso irmão Simeão Moisés, né? Faz aqui um comentário. Excelente tema, realmente graça e lei é totalmente compatíveis em harmonia perfeita desde o Éden, né? Muito bem, meu irmão Simeão. Obrigado pela sua colaboração. Então, pegando carona aí no comentário do nosso irmão, né?
Esses dois conceitos são totalmente, irmão, compatíveis e estão em harmonia perfeita desde o Éden, né? Desde o Éden. Então, meus queridos, quem errou na história? Deus por ter criado dois conceitos antagônicos? Ou será que é a teologia que errou ao colocar esses dois conceitos como dois conceitos desarmônicos, conflitante e oposto um ao outro? É lógico que o nosso Deus, Criador de todas as coisas, não errou. Ele não erra, porque ele é um Deus perfeito, sábio, um Deus incapaz de ser surpreendido, de errar, de fazer algo que seja contra ele mesmo, a sua palavra. Então, quem errou na história? Com certeza absoluta, quem errou na história foi a teologia, principalmente a vertente cristã, que com seu sistema de interpretação grego-romano, desvinculado da Torá, desvinculado dos ensinamentos judaicos, desvinculado dos ensinamentos hebraicos, desvinculado do verdadeiro idioma no qual as escrituras foram escritas. Então, irmãos, quem errou foi os teólogos e a teologia, principalmente na sua vertente cristã. Então, o erro não veio do Eterno, não veio do Deus Todo-Poderoso. Vamos ver, irmãos, o que significa lei? Para começo de conversa, quando nós vemos essa expressão, nós temos que ter em mente que essa expressão ela não é uma expressão correta, né? Por exemplo, a lei de Moisés. Em primeiro lugar, Moisés não tem lei, né? Esta lei que Moisés ele transmitiu para o povo de Israel, ele recebeu de alguém. Ele não criou uma lei e passou para o povo. A lei que eles, né, que a maioria fala a lei de Moisés, que ele passou para o povo, ela veio do próprio Deus. Ela veio do Eterno, que ditava para ele, e ele escrevia muitos desses ensinamentos, né, dentro ali dos pergaminhos, e algumas coisas, como, por exemplo, os chamados 10 mandamentos, o próprio dedo de Deus, né, escreveu. Ele escreveu com seu próprio dedo e as entregou nas mãos de Moshe, ou de Moisés. O que vem, então, irmãos? Como que nós devemos entender corretamente essa expressão lei? É Torá. O que significa Torá? Né? É uma palavra hebraica que quer dizer instrução e ensino. Então, a lei, na verdade, é a Torá. Torá significa instrução, ensino do próprio Eterno para o ser humano. Então, meus queridos, a lei são um conjunto de instruções, de ensinamentos que Deus passou de uma forma oral para Moisés escrever e também de uma forma escrita, através dos 10 ditos, dos 10 mandamentos, do chamado, né, 10 mandamentos, que se encontra em Êxodo 20, Shemot 20. Então, Torá, ou lei, Torá, instrução e ensino da parte do Eterno para o seu povo. Então, meus irmãos, voltando aqui ao texto, quem errou? Daqui a pouco nós vamos explicar o que significa graça, né? Falamos que significa lei, que na verdade é Torá, instrução e ensino. Daqui a pouco vamos explicar para os irmãos, para os ouvintes, o que significa a palavra graça, né? Para nós entendermos a harmonia e vemos que não existe desarmonia nesses dois conceitos. Então, quem errou na história? Quem errou
em apresentar as coisas do jeito que nós conhecemos nos dias de hoje? Foi Deus que errou ao criar esses dois conceitos antagônicos? Não. É a teologia. É a famosa teologia, perdão, que errou ao interpretar mal e ensinar muito mal ensinado isso para as pessoas, de maneira que elas acham que aquilo que o Eterno deu, entregou a seu povo, né, aquelas instruções passaram, e que ele enviou o seu filho para desfazer de todas essas instruções dadas pelo Pai. Não, de maneira nenhuma, irmão. De forma alguma, Yeshua, o Filho de Deus, ele veio para desfazer das palavras do Pai. Vamos lá, prosseguindo. Ou será que os teólogos é quem erraram? Dizem que estamos no tempo da graça, que já passou o tempo da lei. Afirmam ainda que Jesus, né, cujo nome é hebraico, né, o verdadeiro nome dele é Yeshua, aboliu a lei e inaugurou um período chamado o período da graça. Isso não é verdade. Então, isso realmente, irmão, não é verdade. Por que que não é? Não é porque o próprio Jesus, o próprio Yeshua, ele fala que isso não é verdade. Uma coisa é você ouvir eu falar, não é verdade. Outra é você ouvir o próprio Yeshua falando nas suas próprias palavras sobre isso. E aqui, no Evangelho de Mateus, Matitiarro, capítulo 5, 17 a 18, nós vemos Yeshua confirmar essa verdade, quando ele diz assim: não penseis que vim abolir a Torá. Olha, eu não vim abolir a lei, ele falando aqui. Eu não vim abolir a Torá. Ou os profetas. Porque tudo que os profetas falaram estão em plena harmonia com a Torá. Quando se fala a Torá, se fala de 5 livros aonde consta as instruções que Deus deu a Israel por intermédio de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Então, estes 5 livros é o que chamamos de a Torá, ou seja, a lei, as instruções, conhecida pelo cristianismo como Pentateuco, que significa 5 livros, né? Então, ele mesmo diz: não vim abolir a Torá nem os profetas. Não vim para abolir, mas para torná-los pleno. Eu não sou estudante de grego e não gosto muito do grego, porque o grego não é a língua original na qual a Bíblia ela foi escrita. A língua grega ela foi uma tradução dos originais, feito pelos 70, né? Anciões ali, os 70 judeus, sábios judeus, que criaram então a chamada Septuaginta, né? Uma tradução do original grego, hebraico, melhor dizendo, perdão, hebraico e aramaico para o grego. Mas já existia o original. O original era o quê? Hebraico e aramaico, né? 99% hebraico e um pouquinho, um resquício muito pouco da língua aramaica, né? Então, eles pegaram esses idiomas e passaram para o grego. Então, em alguns casos, o grego, ele acerta, ele é muito assertivo. E quando nós vemos aqui, neste texto, a palavra onde Yeshua fala, vim torná-los pleno, é plerosai. O que significa plerosai no grego? É completar. Plerosai significa completar, tornar algo completo, tornar algo inteiro, íntegro. Então ele não veio abolir, ele veio para completar, tornar pleno.
trazer a plenitude, ou seja, preencher totalmente as lacunas, o vazio, acabar de preencher algo, tornar algo pleno. Então, Yeshua veio para fazer foi isso, não abolir, ele veio tornar pleno, plerosai. Então, queridos, ele disse, vim para tornar plenos. Amém. Porque vos digo que até que os céus e a terra passem. Olha que interessante. Até que os céus e a terra passem. Olha que interessante. De modo nenhum passará da Torá. Um só Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, ou um só traço, até que tudo seja cumprido. Então, o que Yeshua está falando aqui? Enquanto existir céu e terra e ele não passar, a Torá estará em vigor. A Torá estará em cumprimento. A Torá estará valendo. Então eu te pergunto, você que está assistindo este shiur, este estudo, os céus e a terra passaram? Você vai responder logicamente que não, porque não passou. Então, se eles não passaram, a palavra de Yeshua está valendo. Ele disse, de maneira nenhuma, eles vão passar, a Torá vai passar, os ensinamentos da Torá vai passar, nenhum Yud vai ser tirado, nem um mínimo traço da Torá será tirado, sem que tudo se cumpra enquanto existir céus e terra. Então o próprio Yeshua está falando que não veio desfazer da Torá, que não aboliu a Torá, que não veio desfazer, abolir a Torá. Então, meus irmãos, esse negócio de que ele veio para acabar com a lei é mentira. Não é verdade. Não procede. É equívoco teológico. É ensinamento errôneo. É má interpretação da teologia. Por quê? Segundo o próprio Yeshua, ele não veio de forma alguma desfazer, abolir a Torá. Imagine bem uma casa onde tem leis, tem regras, tem um pai, tem alguém que dirige, assim como um piloto dirige um carro, um motorista dirige um carro, tem alguém que dirige o lar. No caso é o cabeça da casa, né, que é o marido. Aí vem o filho e tudo aquilo que o pai ordena, coordena, comanda, toda a forma que o pai dirige a casa, dirige o lar, o que acontece? O filho vem e desfaz. Não, a partir de agora não vai ser assim mais não. Assim quem fazia era o pai, né? Eu agora, como dirigente, como guia dessa casa, deste lar, eu vou fazer tudo diferente. Agora não será mais assim. Agora será assim, assim, assim. Não tem sentido isso, irmão. O filho desfazer daquilo que o pai fez, das ordens do pai, andar em desarmonia com o que o pai ensina? Não, de forma alguma. Então o próprio Yeshua desmente isso, e o próprio Yeshua, ele mostra que não veio desfazer da Torá, ou seja, não veio desfazer das instruções do pai, e que essas instruções estão destinadas a se cumprir e a vigorar enquanto existir céu e terra. Então, nós vemos o próprio Yeshua falando isso. Ele não inaugurou este tal período da graça, visto que a graça já existia desde a fundação do mundo e está amplamente difundida por todo o Tanar, chamado erroneamente, por muitos como Antigo Testamento. Vejamos o que significa a palavra graça dentro do seu conceito original, o hebraico. Então, queridos, ele não veio inaugurar o período que chamamos período da graça. Por quê? Porque isso aí é uma invenção teológica.
é uma invenção teológica de que ele veio inaugurar um período chamado graça. De forma alguma. A graça é um conceito, né? Que nós vamos entender aqui bem o que significa graça. E já existia, irmão, desde os primórdios, desde o Éden. O que significa graça? Agora nós vamos entender o que significa a palavra graça. Porque se você não entender o que significa a palavra lei, né? Ou Torá, você não vai entender este ensinamento completamente. Da mesma forma, você precisa entender, extraído do original, do hebraico, o que significa a palavra graça, para você entender a harmonia entre estes dois conceitos. Então, graça, dentro do seu contexto original hebraico, né? A palavra quer dizer, é chamada de Hesed. Hesed é graça em hebraico. O que significa Hesed? Resumidamente, Hesed quer dizer bondade, benevolência, compaixão ou misericórdia da parte do Eterno para com o ser humano. Então, olha bem, que harmonia existe entre a Torá, a lei, e a graça. O que significa a lei? Já vimos aqui que lei é uma expressão errônea, né? E o correto é Torá. O que significa Torá? Significa instrução, ensino de Deus para com o seu povo. Então, a Torá é um conjunto de normas, de ensinamentos, de doutrinas, vamos dizer assim, para ficar melhor para muitos entender, de ensinamentos que visa proteger, que visa colocar limites e que visa limitar a ação do seu povo para santificá-los. É a mesma coisa dos limites que um pai de família coloca para seus filhos, do que um pai coloca a fim de que os seus filhos não se machuquem, não se firam, não extrapolem, não passem os limites, não ultrapassem os limites, não corram risco de perder até mesmo, às vezes, a sua vida. Porque se os filhos vivem sem limite, se o pai não põe limite, o filho corre o risco de machucar, perder a vida cedo. Por quê? Porque vive sem regra, vive sem lei, vive sem ordem, vive desordenadamente, vive de qualquer jeito, vive de qualquer forma. E aí o risco é maior para o filho. Então, Torá significa isso, instrução e ensino. Então, toda a instrução e todo o ensino da parte do Criador, do Eterno, para com o seu povo é Torá. Não é só os 5 primeiros livros da Bíblia que pode ser chamado Torá. Aonde Deus ensina algo, ali tem uma Torá para nós. Tem uma instrução, tem um ensino. Né? Então, o que vem a ser a graça? Né? Olha a harmonia com a Torá. A graça é a bondade, é a misericórdia, é a benevolência de um Deus santo para com o seu povo escolhido. Então, instruções, ensinamentos recheados. Pode-se explicar graça e lei da seguinte forma, resumidamente: são instruções, ensinamentos com base na bondade, na benevolência e na misericórdia de um Deus criador para com as suas criaturas, que veio a ser entregue a um povo escolhido, o povo judeu, o povo hebreu, a fim de que, através deles, toda a terra, todas as nações da terra fossem beneficiadas por intermédio dessas instruções, destes ensinamentos, destas regras que visam santificar, separar, consagrar um povo para o seu Deus. E esta é a expressão maior da bondade, benevolência e misericórdia do Criador para com a criatura. Então, que
Que conflito há entre estes dois conceitos? Lei, graça, Torá e graça. Não há. Hesed, graça, e Torá, que significa instrução, tem tudo a ver. Estão em plena harmonia. E prevalecem desde o Éden até os dias de hoje. A graça deste Deus Criador está presente dentro da Bíblia Sagrada, dentro de todo o Tanar, chamado de Antigo Testamento, e pode ser vista, irmãos, de diversas maneiras e em diversas passagens. Vamos discorrer algumas delas aqui. Então, recapitulando, graça em hebraico é hesed, que quer dizer bondade, benevolência, misericórdia, compaixão de um Deus santo para com o seu povo. A aplicação desta graça, ou hesed, aparece por todas as escrituras hebraicas, ou pelo Antigo Testamento. Um claro exemplo é após o primeiro casal, Adam, que é Adão, e Havá, Eva, transgredirem as ordens do Eterno. Deus, mostrou quais seriam as consequências e depois, diz Bereshit, Gênesis 3:21, fez Yahweh, Deus, túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então, olha bem, Deus falou para eles assim, olha, não toque no fruto da árvore que está no meio do jardim. Porque o dia que vocês tocar, certamente morrerão. Olha a graça, olha a bondade de um Deus que avisa sobre o perigo. Ali, pela graça, pela bondade, benevolência e misericórdia, ele já estava avisando o que iria acontecer. O que aconteceria se eles transgredissem, ultrapassassem os limites. Deu instrução ali, a instrução que Deus falou, olha, coma de toda a árvore, menos dessa, já era o quê? Uma espécie de Torá. Já era Torá. Já era ali um ensinamento, uma instrução. Já estava passando uma educação. Já estava mostrando para eles ali o que fazer e o que não fazer. E aí, meus irmãos, eles vão e tocam. Comem conforme a gente entende ali, do que era proibido. Transgridem e depois se veem em apuros. E o Eterno, pela sua bondade, misericórdia ao visitá-los, vendo eles que estavam nu, tiveram vergonha, o Eterno, ali, irmãos, sacrifica um cordeiro e faz da pele daquele cordeiro, que já tipificava Yeshua, já mostrava que um dia um cordeiro viria a ser imolado, para que a nossa vergonha, a nossa nudez, trazida a cada um de nós pelo pecado, fosse coberta. Já estava mostrando o que Yeshua viria fazer por nós, que ele viria para nos revestir, para nos cobrir, para nos revestir com um manto de santidade, que era ali o seu sacrifício, e a sua capará, expiação oferecida para expiar pecado, para cobrir pecado, para remover o pecado do ser humano que nele viesse a crer. Então, tudo isso é expressão de quê? Da bondade, da misericórdia, da benevolência. Então, aquele casal que estava nu, com vergonha, agora passa a estar vestido. Por quê? Por causa da graça. Isso aqui é uma expressão clara da graça, bondade e benevolência de um Deus santo, bondoso e misericordioso para com Adão e Eva. Continuando aqui, mais um pouco. Então, meus queridos, nós vemos isso, Deus fazendo isso, através do livro de Bereshit, Gênesis, na vida
de Adão e Eva. O mesmo, irmão, Deus faz também com Caim. Em Bereshit, Gênesis 4, 15, 16, 14 e 15, melhor dizendo, diz: Eis que hoje me expulsas de sobre a face da terra, mas da tua presença não poderei ocultar, e serei errante e fugitivo na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar, matar-me-á, disse Caim para o Eterno. E o Eterno disse: Por isso, quem matar Caim será vingado 7 vezes. E o Eterno pôs em Caim um sinal para que quem quer que o encontrasse, não o ferisse. Qual era o medo de Caim? Agora, qualquer um que me encontrar vai me matar. E ele reclamou isso para o Eterno. E o Eterno então disse para ele, né? Por isso quem matar Caim será vingado 7 vezes. Ou seja, pode ficar tranquilo, Caim. Pode ficar tranquilo que eu vou me incumbir de te proteger. Era isso que o Eterno estava falando. Eu estarei vingando 7 vezes de quem tentar te ferir. Então o Eterno estava pela sua hesed, bondade, misericórdia, compaixão, dirigindo-se a Caim e dizendo: apesar de você ter feito o que fez, da sua transgressão, eu vou te proteger. Eu vou preservar a sua vida. O que é isso, meus queridos irmãos? A não ser a expressão da bondade, da misericórdia, ou seja, da hesed, da graça do Eterno para com um transgressor assassino do seu próprio irmão? Então, a graça foi Yeshua quem inaugurou? Não, a graça já estava presente. Olha ela atuando aqui na vida de Caim. Olha ela atuando aqui na vida de Adão e Havá, Adão e Eva. Então, Yeshua não criou nada. Não fundou nada. Não inaugurou nada. Já existia essa graça, essa bondade, essa benevolência. O que Yeshua fez? Ele plenificou. Ele amplificou algo que já existia. Porque o acesso que através de Yeshua temos agora a Deus pela graça, ele foi sim amplificado, plenificado. Foi para isso que Yeshua veio, foi para tornar as coisas mais amplas, mais plenas, para completar, para plenificar, plerosai, todas as coisas. Então, tudo o que existe agora já existia antes. Yeshua apenas intensificou. Se nós olharmos, né, e vermos, a graça já existia naquela época. Perdão. Yeshua não inaugurou essa graça. Yeshua não trouxe uma inovação teológica. Ele não trouxe. Ele simplesmente deu uma aplicação mais ampla, veemente, e planificou tudo aquilo que já existia, tudo aquilo que nós conhecemos. Então, a graça já existia, meus irmãos. A graça já existia. Ela esteve sempre presente ao lado da lei. Aonde está a graça, está a lei. Aonde está a lei, está a graça. Olha Deus usando a Torá, dando instruções e ensinamentos tanto para Adão, Eva e Caim, quanto também aplicando a graça na vida de Adão, Eva e também Caim, dando instruções sobre os casos e, ao mesmo tempo, usando da sua bondade, misericórdia e benevolência para com todos, a fim de que fossem preservados e dessem continuidade naquilo que precisava acontecer dali para frente. Porque se não existisse a graça, irmão, se não existisse esta bondade, essa benevolência,
todos eles teriam se destruído lá naquela época. O que aplaca a Torá, a lei, o que aplaca a ira de Deus, muitas das vezes, é a sua graça. E o que faz com que exista a graça é a lei, ou as instruções do Eterno. Então, graça e lei não são dois conceitos antagônicos. São dois conceitos completamente harmônicos e estão presentes em toda a Sagrada Escritura. Então, meus queridos, o Eterno mostra a graça também na vida de Caim, preservou o patriarca Jacó, seus 12 filhos da fome e extinção ao levar José, seu filho mais novo, para o Egito, onde as benevolências do Eterno fizeram de José, o governante maior do Egito abaixo de Faraó. Eu vou parar por aqui por causa do tempo. Nós vamos ter a segunda parte desta mensagem. E nós damos uma pausa aqui, falando ainda da bondade, benevolência, misericórdia, ou seja, da Hesed do Eterno em proteger a família de Jacó, de Jacó, ao levá-los para o Egito. Mas antes, Deus já tinha feito todo um mover para que eles fossem preservados da fome que veio sobre o mundo inteiro naquela época. Deus, através de um acontecimento ruim na vida de José, né? Um dos filhos de Jacó, fez, meus amados irmãos, com que eles fossem preservados. Né? Fossem preservados. E ali o que acontece? José, ao ser vendido pelos seus irmãos, ir parar lá dentro, ir parar lá no palácio do faraó, lá dentro do Egito, ficou preso. Veio ele pela uma ação de misericórdia, de bondade e benevolência do Eterno a se tornar o segundo governante maior do Egito. Abaixo de Faraó, ele era o primeiro, né? Ele vinha depois. Então, ele era o segundo em autoridade dentro do Egito. Primeiro Faraó, depois José. E através disso, Deus teve misericórdia da vida de Jacó. Poupou a vida de Jacó, e não apenas de Jacó, mas de toda a sua família, 70 pessoas. O que é isso senão a graça? Se Yeshua ou Jesus inaugurou a graça, demoliu a lei, então o que a graça já estava fazendo lá na vida de Adão, de Eva, de Caim, e agora na vida de de José e de Jacó? Meus queridos e amados irmãos, é necessário abrirmos a mente e entendermos isso. Nós vamos finalizar por aqui. Vou fazer uma oração, encerrando este trabalho hoje, e na próxima oportunidade estarei aqui novamente para dar sequência, continuação a este tema tão importante. Peço a você que compartilhe esta mensagem, este shiur, que significa estudo, este ensinamento, com outras pessoas. Publique no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes sociais, para que pessoas sejam abençoadas. Visite meu canal, eu peço por gentileza, me ajude. Visite meu canal do YouTube, denominado Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai. Visita lá, tem muitos estudos semelhantes a esse, mas é muito. Aprenda ali um pouco com todos os ensinamentos, né? É uma forma de você me ajudar, é tudo de graça, irmão. Não tem nada ali monetizado, não tem nada ali
cobrando nada, não tem nenhum custo. Eu só te peço uma coisa, me ajude a expandir este canal, a crescer, para que vidas sejam edificadas. Como que você pode fazer isso? Acessando o canal, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando ali os assuntos que forem discorridos, dando o seu like, compartilhando com as pessoas nos grupos, nas suas redes sociais, para que o canal se fortaleça. E o YouTube veja, né? Que pessoas estão se interessando pelo conteúdo e possa divulgar, ter uma divulgação, um crescimento, uma ampliação do canal. Também por esta página que nós estamos falando, né? Visite a página, curta a página, seja um seguidor da página Rodrigo Dias Silva aqui pelo Facebook, que o Eterno te abençoe e abençoe de uma forma maravilhosa a sua vida. Espero que essa mensagem, este ensinamento, ele possa colaborar e fazer somar na sua vida em nome de Yeshua. Oremos. Grande e eterno, Criador de todo o universo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Bishem Yeshua HaMashiach. Louvado seja o teu nome, Baruch Hashem. Eu te agradeço por este período, Senhor, que tu me permitiste estar aqui, falando da tua palavra e transmitindo este ensinamento. Que esta mensagem, este ensinamento possa chegar a muitos lares e a muitas vidas. Vidas sejam tocadas, abençoadas, e que todo este conceito, Senhor, possa ser harmonizado através do entendimento dado pelas Escrituras e a iluminação do teu Espírito. Muito obrigado por este dia, por esta oportunidade, no nome de Yeshua. Amém. Shalom a todos, que o Eterno abençoe em nome de Yeshua.